Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja vendo isso, desde que seja bom. E pessoal, aula de hoje, 27 de outubro de 2020. Terça-feira. Terça-feira, tá acabando o mês. Ei, coisa boa. E vamos falar hoje sobre misturas. Misturas que podem ser. Deixa eu falar direitinho, que acho que talvez se eu falar o termo direto vocês não vão entender. Mistura é quando nós juntamos duas coisas diferentes e transformamos numa outra coisa. Nós vamos falar de forma simplificada coisas do nosso dia a dia, ou seja, alimentação. Bom, para início de conversa, uma mistura pode ser heterogênea, ou seja, quando eu misturo duas coisas e não dá, a mistura fica parecido, as partes que foram misturadas se destacam e você consegue enxergar o que era. Ou podem ser homogêneas, que ficam iguais. Uma mistura que cria uma coisa, ou uma substância, ou outra forma, e você não consegue distinguir o que era um e o que era outro antes. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler o texto juntos. Por que comer arroz com feijão faz bem? Faz bem, faz bom. Tem gente vendo isso na hora do almoço. Eita, nós. Deve estar com fominha ainda. Você já ouviu falar que o prato típico é a refeição ideal? Isso mesmo. Verdade, combinando o arroz e o feijão, um tipo de carne, legumes e verduras, principalmente verduras, tá, molecada? Tá, uma alfacezinha, um repolho, uma rúcula, sabe? Faz bem danado. Traz as vitaminas, nutrientes necessários para o dia a dia. Desvende. Cheio de ferro, uma das principais fontes de proteína da culinária brasileira, o feijão também é rico em vitaminas, fibras e nutrientes, como o ferro. Ele ajuda a evitar a anemia, auxilia na saúde do coração, do cérebro e dos intestinos. E ainda diminui o risco de diabetes e colesterol alto. O feijão também tem baixos níveis de gordura e sódio, que, se consumidos em excesso, podem fazer mal ao organismo. Sempre juntos. Companheiro inseparável do feijão, pode ser por cima ou por baixo, eu prefiro por baixo, que é uma belezura. O feijão é rico em carboidratos e nutrientes, responsáveis por fornecer energia ao organismo. Também é cheio de vitaminas e minerais essenciais para manter o funcionamento saudável do corpo. Fornece todos os ácidos para a construção de tecidos e manutenção das células. Fonte: Revista Recreio, e tem tudo mais aqui que se vocês copiarem e colarem na barra do navegador, vocês vão até lá. E agora? Agora vocês vão fazer a atividade. Mas antes de fazer a atividade, lê mais uma vez sozinho. Leitura, rapaz. Leitura, mocinha. Leitura. Leitura. Só. Faz isso. Depois vai aqui. Fez? Não fez? Dá pause. Agora sim, fez a leitura. Vamos para as atividades. Respondem seu caderno. Qual é o prato típico da cozinha brasileira? Então, volta lá e lê. Você já sabe de cor salteado isso. Quais são os principais nutrientes presentes no feijão e no arroz? Lembrando, quando for fazer no caderno, coloca a data de hoje, 27 de outubro, tá? 3. Por que essa mistura arroz com feijão faz tão bem para o nosso organismo? Tá lá a resposta. Lê de novo se você não lembra. Costumamos misturar em nosso dia a dia. Faça agrupamentos para como preferir em seu caderno. Mínimo 3. Mínimo 3. Aí você pode fazer só um? Não, é 3. São 3. Pode fazer a mais? Pode. Pode fazer a menos? Não.
E vê aí, pessoal, agora que agrupamento a gente costuma fazer. A feijão com arroz você já viu. É um agrupamento. Tá aqui, você já pode até colocar feijão e arroz. Quais são os outros agrupamentos possíveis? Leite em pó e café? Dá cappuccino, mas tem que misturar outra coisa aí. Dá cappuccino, mas tem que misturar outra coisa aí para ter o cappuccino. Não sei se vai estar aqui na... Em polpa e farinha, pode? Farinha e achocolatado, pode? Acho que sozinho não, hein? Acho que dá pra... Não tem. Se tivesse leite e açúcar, dava pra misturar e fazer um bolo, mas não tem. Achocolatado e água, pode? Opa, achocolatado e água pode. Quais outros que podem? Tem vários. Para misturar esses alimentos. Por que você decidiu misturar dessa forma? Explique com as suas palavras. Então, se um cidadãozinho aí quiser misturar feijão com achocolatado, ele vai ter que me explicar o porquê fez achocolatado de feijão. Agora, se a pessoa quiser fazer água e achocolatado, vai ter que me explicar também, bonitinho. Tá? Beleza? Mas é mais fácil explicar o leite em pó com achocolatado, ou água com achocolatado, ou água com leite em pó, do que feijão com achocolatado, né, cidadão? Faz a coisa certinha aí, pelo amor de Deus. E nós temos aqui outro texto, mistura de substâncias. Mistura de alimentos que levam em consideração muitos aspectos de cada alimento. Ao misturarmos alimento, levamos em consideração sua textura, ou seja, a forma de pegar, a sensação que tem ao tocá-lo. Né? O estado ou não. Os sabores e entre outras características. Por exemplo, podemos misturar leite em pó com água e o feijão com arroz. Mas o leite em pó com arroz não vai dar, não dissolve. Mistura ali, né, o grãozinho com o negócio, fica uma coisa intragável, dá até azia de pensar nesse trem. Mas imagina outra situação, tá bom? Assim como misturamos alimentos, há misturas na natureza também. Então, na natureza, a gente vê coisas se misturando aí, que eu não vou falar agora, não. Não vou falar da água do rio, que se mistura com a margem e fica os grãos de terra dissolvidos na água, que dá uma coloração mais escura. Não vou falar da areia, que, na verdade, elas são um conjunto de pequenas rochas dissolvidas pelo vento e pela erosão do vento e do bater das ondas, que muitas vezes pode se misturar com outras rochas do sal, um tipo de misturar com a água do mar decorrente da erosão que acontece nos processos de milhares e milhares de anos. Não vou falar das substâncias químicas que após um soterramento de florestas e outras situações, juntando animais, vegetais e sendo coberto por milhões e milhões de anos se transformando no petróleo. Não, eu só estou citando, eu não estou falando sobre eles, porque para falar sobre eles vocês vão precisar de uma aula que vocês vão ter no ensino médio, tá? No ensino fundamental 2, lá pelo 7º, 8º, 9º ano, e lá no ensino médio também. Estudem para chegar lá. Bom, e temos aqui. Você notou que a água está presente em vários alimentos? Por que será que conseguimos misturar a água com muitos alimentos? Tem uma coisa que vocês também vão estudar sobre solvente universal. Que a água faz esse papel. Mas isso, se quem quiser pesquise, quem não quiser espere, porque vocês vão ter essa aula no Fundamental 2 ou no Ensino Médio. E, finalmente, a matéria que eu mais gosto de judiar de você. Divisão. Responda em seu caderno. Coloca a data, hein? Qual é o número que, se for dividido por 6, resulta em 13? Nossa.
Para isso, meninos, meninas, moças, rapazes, para resolver isso vocês vão precisar de uma operação inversa. Como assim uma operação inversa, professor? Operação que é o contrário, que desfaz. Por exemplo, soma desfaz o que a subtração faz. Subtração desfaz o que a soma faz. Multiplicação desfaz o que a divisão faz. Divisão desfaz o que a multiplicação faz. São opostas, mas que se ajudam. Quer ver? Se essa questão fosse que número de cor dá 11, eu faria o seguinte. Que número que dividido por 5 dá 11, eu faria o seguinte, eu pegaria o 11 vezes 5 e daria 55, certo? Porque uma desfaz o que a outra faz. Do mesmo jeito, vocês podem, tá? Agora, na B, o triplo de um número é igual a 135. Qual é esse número? Um número vezes 3 é igual a 135. É a mesma situação. Luna veio falar oi? Você é muito chato. Tô dando aula aqui, faz tempo que você não veio. Qual é o triplo de um número que dá 135, Luna? Como é que a gente faz isso? Você sabe? Ainda bem que não, que você é cachorro. Se ela me responder, esse ia ser um problema muito sério. Eu tenho que procurar um médico. Mas, vamos lá. Falar com o cachorro é saudável, mas quando o cachorro responde para você falando, procure um médico. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Olha só, pessoal, é a mesma situação na A1. Você vai fazer uma operação inversa, ou seja, vai dividir 135 por 3. Por que resolvendo assim? Operações inversas ajudam você a ter tanto a prova real como entender o que foi perguntado. Beleza? 3. Ao distribuir nas cartas de um jogo entre seus 6 amigos, Ariane conseguiu dar 8 cartas para cada um. Qual o número total de cartas do jogo? Então, olha só que legal. 6 amigos, 8 cada um. 6 amigos, 8 cartas cada um. Qualquer dúvida me mande pelo WhatsApp, tá bom? À tarde vai ser difícil, vou demorar para responder à tarde, tá? Beleza? Tchau. Até mais.